No Alesc em Dia dessa quinta-feira, você vai ver. Projetos aprovados pelos deputados buscam garantir registro de paternidade e primeiros socorros nas escolas. Reinstalada na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar da Economia Solidária. Seminário realizado na Alesc busca modernizar o processo constitucional catarinense. COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, começa semana que vem com a participação da Alesc. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no Alesc em Dia. Boa tarde. A gente começa a edição dessa quinta-feira falando sobre os projetos aprovados nessa semana pelos deputados aqui no Parlamento catarinense. Uma das propostas aprovadas trata do registro de nascimento sem identificação de paternidade. Marcelo, agora os cartórios terão que informar diretamente a Defensoria Pública do Estado. Esse foi um pedido justamente da própria Defensoria, Deluana, porque muitas mães às vezes tem essa dificuldade na indicação do pai da criança, ou o pai se recusa, ou simplesmente não se apresenta para registrar o filho, e elas não sabem que podem contar com a assessoria jurídica gratuita da Defensoria Pública, que tem um trabalho específico também nessa área, no sentido de oferecer a orientação. Caso a mãe queira que o nome do pai conste na certidão de nascimento do filho, e além, é claro, da questão da pensão alimentícia, que é uma situação necessária nesses casos. Esse projeto, então, foi apresentado pelo deputado Jair Mioto, foi aprovado pela unanimidade dos deputados aqui da Assembleia Legislativa, e a gente conversou com o deputado autor da proposta, que falou um pouquinho mais sobre essa iniciativa. Acompanhe. Santa Catarina tem um número que não corresponde à realidade do estado de excelência que somos. A cada ano, cerca de 3.800 crianças são registradas sem o nome do pai. Então, é um contrassenso aí pela questão da excelência que há no nosso estado. Então, em virtude disso, nós apresentamos esse projeto que justamente os cartórios devem, então, ter a obrigatoriedade de, quando isso ocorrer, informar a Defensoria Pública e também orientar as mães para que possam fazer contato, ter acesso à justiça gratuita e tentar retificar isso, e também para fins de pensão alimentícia. Então, eu creio que é um grande avanço para o nosso estado na proteção das nossas crianças. Uma vez que se informa as mães dos seus direitos, elas podem recorrer à Defensoria Pública, que já vai estar com os dados direitinhos, e pode trabalhar então essa questão junto aos pais, para que haja essa consciência, do registro da paternidade e também da ajuda, com relação à criação dos filhos. Projeto que agora segue para a sanção do governo do estado. E outro projeto de lei aprovado nessa semana vai criar aqui em Santa Catarina um programa de primeiros socorros e de prevenção de acidentes nas escolas públicas do estado. Conforme a proposta, os estudantes terão aulas com profissionais do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Marcelo, o foco desse programa são justamente os estudantes do ensino médio aqui de Santa Catarina. E também os profissionais que atuam nessas escolas, no sentido que toda a comunidade que está dentro da escola esteja preparada para lidar com situações diversas. De repente pode acontecer um incêndio dentro da escola, como proceder nesse momento, uma situação de uma chuva muito forte que pode causar perigo, e também, por que não, casos de violência que infelizmente acontecem, felizmente tem ocorrido menos, mas a Assembleia inclusive já se mobilizou bastante nessa questão. Esse projeto também foca nessa questão de preparar alunos e profissionais para como lidar em situações como essa, caso elas venham a ocorrer. E esse projeto é interessante porque ele foi inspirado numa sugestão legislativa apresentada por alunos de uma escola de Guaraciaba que participaram do programa Parlamento Jovem, que é aquele programa que todo ano traz estudantes do ensino médio aqui na Assembleia para vivenciar a rotina dos deputados. Isso, e daí o projeto foi adotado então pelo deputado Fabiano da Luz, que apresentou a proposta, e depois foi aprovado por unanimidade também aqui dos deputados presentes na sessão. E a gente conversou com o deputado Fabiano da Luz, do PT, o Partido dos Trabalhadores, que falou um pouquinho mais sobre essa iniciativa. Acompanhe. Isso veio também dos próprios estudantes, dos vereadores mirins, que nas visitas em que eles fizeram aqui na Assembleia Legislativa, eles colocaram isso como uma ideia e como uma necessidade e um interesse deles mesmos, de aprenderem, e a gente sabe que eles, tendo esse conhecimento, eles podem salvar vidas nas escolas, nas ruas, em casa,
porque esses primeiros cuidados, todos nós deveríamos saber sobre esses primeiros socorros, as primeiras atitudes a fazer. Isso realmente é algo que deveria estar na grade curricular, porque é justamente nessa fase da criança que ela tem mais capacidade de aprender. E isso com certeza agrega muito para o dia a dia da vida dela, da vida da família e dos vizinhos e de quem está ao seu redor. Então é um projeto que ele tem um cunho muito importante, porque realmente salva vidas. E foi reinstalada aqui na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar de Economia Solidária. O objetivo é buscar o fortalecimento de feiras, associações e cooperativas que atuam em setores como reciclagem, agricultura familiar e artesanato. O repórter Crisan Isauro tem as informações. O evento ocorreu no plenarinho da Lesc na manhã desta quinta-feira, durante o seminário Caminhos da Ecosol e o lançamento do programa Paul Singer em Santa Catarina. O Instituto da Frente Parlamentar é somar esforços com outras instituições para a elaboração e execução de políticas públicas de economia solidária em Santa Catarina. Já o programa Paul Singer é uma iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego e tem como objetivo de fortalecer a economia popular e solidária no país. O governo federal tem uma política pública olhada para a economia solidária. Então, nós queremos atuar em conexão com a atuação do governo federal, que pensa as diretrizes, que fez Conferência Nacional de Economia Solidária, e os estados precisam olhar para isso. Nós criamos neste programa a ideia de agentes territoriais. Então, em cada região, nós temos, eu diria, os Paul Singers distribuídos, fomentando a organização, olhando também para as pessoas que passam por inúmeras dificuldades. E a Lesc foi sede nessa semana do Seminário Estadual A Modernização do Controle Abstrato de Constitucionalidade em Santa Catarina. O encontro, que reuniu representantes do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, debateu propostas de atualização do processo constitucional catarinense. A repórter Maria Helena Sares acompanhou o evento. A Assembleia Legislativa, em parceria com a OAB, promoveu este seminário para debater uma possível reforma no processo constitucional de Santa Catarina. Uma proposta de emenda à Constituição do Estado e um projeto de lei tramitam no Parlamento catarinense com este objetivo. O autor é o deputado Napoleão Bernardes. Vários outros parlamentares subscrevem as duas propostas, que adicionam instrumentos judiciais hoje inexistentes na Constituição do Estado e tornam os processos mais acessíveis e seguros para a população. O propósito do nosso projeto de lei e também da emenda à Constituição é no sentido de, em primeiro lugar, tornar compatíveis as regras estaduais com as novas regras federais. E, por outro lado, inclusive, aperfeiçoar esse sistema, e Santa Catarina vai trazer contribuições inovadoras para o Brasil nesse tema. Eu sou proponente dessas matérias, mas que, na verdade, foram preparadas pela Comissão de Direito Constitucional da OAB de Santa Catarina, que reúne grandes especialistas e professores da área do direito constitucional. Então, o seminário hoje é quase que uma audiência pública para aperfeiçoar essa proposta e para que Santa Catarina tenha um marco normativo bastante moderno a respeito desse tema que é tão importante. O encontro foi realizado no Auditório Antonieta de Barros, no Palácio Barriga Verde, sede da Alesc. Participaram grandes juristas, advogados considerados expoentes do direito público e acadêmicos de direito. Também participam das discussões o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, o Ministério Público do Estado e universidades catarinenses. A Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo deputado Pepe Colasso, participou da organização do seminário. A modernização do controle de constitucionalidade tem sido discutida no Brasil, principalmente pela questão dos avanços tecnológicos. E discutir e trazer esses membros aqui, como TJ, MP, OAB, a gente está trazendo o que de melhor sabe dentro desse procedimento para discutir conosco e nos dar também, nos amparar para que a gente tenha mais técnica, mais envergadura para poder atuar dentro da CCJ. A OAB está acompanhando de perto a tramitação dos dois projetos, que poderão servir de base para a reforma do processo constitucional em outros estados do país. Santa Catarina sai pioneiramente, sai na vanguarda dessa alteração.
como em outros setores, Santa Catarina tem sido vanguardeiro e pioneiro. A nossa Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Nacional está acompanhando assim ao tempo e à hora, né, o desenvolvimento desse trabalho aqui, porque a própria OAB Federal, posteriormente, desenvolverá ações de concertamento, com C, né, junto aos estados brasileiros, procurando instrumentá-las também com essa estrutura. E agora é a hora de saber o que é destaque nas redes sociais da Alesc e dos deputados estaduais com a nossa colega Camila Levien. Olá! O feed da Alesc está te fazendo um questionamento. Que lei você criaria se fosse deputado por um dia? O nosso colega Giovanni Calabaide foi às ruas de Floripa fazer essa pergunta. As respostas foram várias e inusitadas. A que mais me surpreendeu tem a ver com saúde. A ideia de criar uma lei para garantir vacinação contra a herpes zoster. Essas e outras respostas inusitadas e inteligentes podem ser vistas no nosso perfil do Instagram e TikTok. E agora vamos dar uma olhadinha no que está rolando no perfil dos nossos parlamentares. O deputado nas redes de hoje é o Mauro de Nadal, do MDB. O deputado compartilhou nas redes o trecho de uma entrevista em um programa de rádio. Ele fala sobre a importância de valorizar a produção de leite em Santa Catarina, que historicamente tem quedas de preço entre julho e outubro. O parlamentar destacou a necessidade de se ganhar qualidade nos produtos e a atuação da bancada do Oeste em prol disso, com a busca da criação do Laboratório do Leite em Pinhalzinho. E o Alesc nas redes de hoje fica por aqui, mas a gente segue com você no Instagram, TikTok e YouTube, onde você acompanha os movimentos do Legislativo em tempo real. E se você quer ler as informações, então vai lá na nossa agência de notícias, no link que está aqui na tela. Até a próxima. Tchau, tchau. E agora a gente fala um pouquinho sobre os eventos da Alesc para os próximos dias. Marcelo, inclusive, vai ser realizada uma audiência pública sobre pessoas em situação de rua aqui em Santa Catarina. Isso, hoje já, Deluana, logo mais às 7 da noite, nós temos 3 eventos, 2 externos e um aqui na Assembleia, bastante interessantes. O primeiro deles é essa audiência que a Deluana acabou de falar, para tratar da situação da população em situação de rua, será lá em Joinville a partir das 7 da noite, com transmissão pelo YouTube da Assembleia. Com transmissão pela TVA e também no YouTube da Assembleia, às 7 da noite, em Criciúma, a sessão solene em homenagem aos 100 anos de emancipação político-administrativa de Criciúma, o principal município do sul do estado. E aqui no plenarinho da Assembleia, a partir das 7 horas da noite também, uma reunião da Frente Parlamentar da Reciclagem, que vai tratar de alguns assuntos, entre eles o desperdício de material reciclável que ocorre quando da coleta de lixo por alguns equipamentos, por alguns caminhões que fazem a coleta desses resíduos. Isso, Marcelo. E na semana que vem a gente vai ter o início da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças no Clima. Vai ser realizada em Belém do Pará e a Assembleia Legislativa vai estar participando também. Está mobilizada de 2 maneiras. Nós temos a participação da Comissão de Meio Ambiente, por meio do deputado Marquito, que fez uma série de seminários regionais onde foram colhidas sugestões das prioridades do Estado de Santa Catarina nessa questão climática, que serão apresentadas essas sugestões pelo deputado Marquito, pela Comissão de Meio Ambiente, lá em Belém. E também a Frente Parlamentar da COP30, coordenada pelo deputado Mauro de Nadal, que também trata da questão ambiental, mas também com um viés do setor produtivo, enxergando também quais as demandas do setor produtivo nessas questões climáticas. A Assembleia estará presente nesse evento dessas 2 maneiras. E a gente segue acompanhando, então, na semana que vem, esse evento que começa em Belém do Pará. O Alesc em Dia vai ficando por aqui. Lembrando que a gente sempre está com vocês nas terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 5h30 da tarde. Uma boa noite. A gente retorna na terça-feira que vem. Lembrando que você pode se manter informado sobre a Assembleia nas nossas redes sociais por meio do @AssembleiaSC. Uma boa tarde. Boa tarde.